aí, pessoal, Mariana Bruce, professora de História, Filosofia e Sociologia do Colégio Francisco de Assis na área, para mais uma aula de filosofia. Então, estou de volta com vocês para a gente retomar as nossas elucubrações filosóficas aqui. Dessa vez, a gente vai tratar um pouco dessa filosofia política moderna, a partir da contribuição de alguns dos seus principais teóricos, tanto aqueles de matrizes absolutistas quanto das teorias contratualistas. Vai ser bacana a gente comparar aí essa galera e avançar. Desculpa. E avançar aí nessa reflexão sobre os parâmetros racionais que explicam as relações de poder. Vamos lá, então? O primeiro desses filósofos é Nicolau Maquiavel, que nasceu em 1469 e morreu em 1527. Ele está localizado ali, então, no século XVI, num contexto de renascimento cultural, de retomada dos estudos da antiguidade clássica, de retomada do antropocentrismo, do racionalismo, e Desculpa. E é inspirado nesse contexto todo que Nicolau Maquiavel vai elaborar uma obra de realismo político intitulada O Príncipe, em que ele inaugura de fato a filosofia política moderna. E o que define essa filosofia política moderna? É justamente o fato de tentar explicar o Estado e as relações de poder a partir de parâmetros racionais e não sem recorrer ao, por exemplo, à justificação do direito divino, mas entender por que o rei manda, em que condições ele manda, como ele manda, o que deveria ser a atitude do rei, ou no caso do príncipe. Quer dizer, compreender a política a partir dos seus aspectos racionais. E essa obra do Maquiavel, O Príncipe, é uma obra atualíssima até hoje, porque analisa a política e o poder do jeito que eles são, sem romantizações, sem floreios. A proposta é analisar a política como ela é. E aí, um primeiro entendimento da política é que qual é a sua finalidade, qual é o seu sentido? A política serve para quê? E o Maquiavel vai ser muito assertivo nisso. Ele trata a política como uma via para o exercício e manutenção do poder. Então, a política serve para a manutenção do poder, a conquista e a manutenção do poder. E esse exercício de conquista e manutenção do poder não deve ser refém de critérios religiosos ou morais. Então, ele vai pensar como deve ser a conduta desse príncipe para atingir essa finalidade, esse objetivo, para que ele se perpetue no poder. É importante dizer que é importante dizer que Nicolau Maquiavel, ele vivencia um período extremamente conturbado politicamente, de vários principados ali na região da Itália, que hoje a gente chama de Itália, mas naquele momento era tudo fragmentado, descentralizado, muitos golpes, muitas traições, muitas conspirações. Então, o que de fato traria estabilidade política e unidade ali naquele cenário? Então, ele faz esse tratado político indicando como deveria ser essa conduta. E aí, nesse sentido, ele parte de alguns princípios fundamentais. Um primeiro deles, que é importante, é o entendimento de que não é possível confiar na natureza humana. Então, uma das suas principais indagações que ele faz no livro é: será que o príncipe, em relação ao príncipe, é melhor ser temido ou é melhor ser amado? Como ele resolve essa questão? Ele diz que, bom, como você não pode confiar na natureza humana, porque enquanto tá tudo bem, tá todo mundo é um príncipe, todo mundo é fiel. Mas no primeiro momento conturbado, no primeiro momento de crise, salve-se quem puder. Ninguém vai sustentar ou apoiar o príncipe e ele não pode confiar nas pessoas. Então é melhor ele ser temido, porque aí sim o medo da punição pode garantir um maior
maior controle sobre os indivíduos. Agora, também não é ser temido num sentido severo, radical, porque esse príncipe também precisa tomar cuidado para não ser odiado. Então, existe um equilíbrio, existe uma sagacidade, existe uma virtude que esse príncipe deve alcançar, que é a sua capacidade de percorrer, de atravessar diferentes circunstâncias, compreendendo que as suas ações não são ditadas pelas regras morais dos cidadãos comuns. Ele diferencia o que seria um ethos moral que diz respeito a essa ética, aos valores comungados pela sociedade de forma mais ampla, e o que seria um ethos político, que é uma ética que diz respeito basicamente ao príncipe. Então, o príncipe tem uma ética própria, uma conduta própria e que não deve ser refém de qualquer julgamento que parta dos valores da sociedade. Então, se eventualmente esse príncipe precisa matar alguém, declarar uma guerra, cometer alguma coisa considerada injusta, esse tipo de julgamento não cabe ao príncipe, porque é injusto às vezes do ponto de vista da sociedade, mas do ponto de vista do príncipe foi uma ação necessária para a conservação do poder, a estabilidade política e a ordem social, então se justifica. Então, a obra tô com Napoleão na cabeça. A obra do Nicolau Maquiavel, ela é importante porque ela traz esse realismo político e essa política como ela é. Não é à toa que um derivado famoso do Maquiavel, que é o maquiavelismo, nossa, você é maquiavélico ou maquiavelismo, está associado um pouco a essa lógica de pensar a política sem romantizações. E, em alguns casos, ela é traduzida também como essa ideia de que os fins justificam os meios, justamente porque como ele tem esse entendimento de que o príncipe eventualmente pode cometer algum ato considerado injusto, o objetivo não é a manutenção da ordem, a estabilidade, a conservação do poder, então tá valendo. Os meios não entram no julgamento da coisa, né? Dada a primazia dessa finalidade do poder. Beleza? O Thomas Hobbes, ele já vai ter uma outra reflexão. Ele já vai procurar compreender, justificar o princípio do absolutismo moderno a partir também de uma reflexão de base racionalista. Então, ele escreve o livro O Leviatã e ele vai partir do entendimento de que, por exemplo, o homem é o lobo do homem. O que isso significa? Ele parte do entendimento de que a natureza humana desconhece noções de moralidade. Então, nesse sentido, o homem natural, sem qualquer tipo de freio social ou político, sem a presença do Estado, ele acaba rumando para uma guerra generalizada. Porque essa condição de liberdade, na realidade, é uma condição em que um salve-se quem puder e esse homem vira o próprio caçador. Né? Ele vira o próprio algoz, ele gera o caos. Então, a única maneira de garantir a paz e a ordem social é através da renúncia dessa condição natural, a renúncia da liberdade em prol do Estado, que seria como se fosse uma pessoa artificial, que ele intitula como Leviatã, que detém o poder absoluto e que é o responsável por impor limites e garantir essa ordem social. Então, os homens projetam nesse Leviatã o seu poder, a sua liberdade, delegam a esse Estado o papel de gerir as suas vidas, uma vez que, se deixar por conta própria, é o caos. John Locke já vai inaugurar uma nova compreensão sobre a política e o poder. Ele é autor do livro chamado Dois Tratados sobre o Governo Civil, que é uma obra que contesta o princípio do absolutismo monárquico e dá origem às teorias contratualistas e ao liberalismo político.
Ele parte de um entendimento diferente de Hobbes. Enquanto para Hobbes a natureza humana leva ao caos, à guerra, ele, na verdade, vai compreender essa condição da natureza humana como uma condição onde todos são livres, iguais e capazes de autogoverno. Então, existem direitos que são naturais e que competem a todos os indivíduos de uma determinada sociedade. Então, todos esses indivíduos têm direito à liberdade, à igualdade, ao pensamento, à propriedade privada. Então, todos esses indivíduos detêm esses direitos que são naturais. Eles existem porque, enfim, eles existem como condição, não porque alguém garante. Então, na realidade, basta você existir e esses direitos já são seus. O problema é que no meio desse processo da vivência desse mundo natural, vão ocorrendo conflitos, eventualmente, e nesses conflitos, a ausência de um órgão, de uma entidade reguladora, acaba dificultando a coexistência entre os seres humanos. Então, o que é o contrato social? Ele surge, ele funda a sociedade política a partir do consentimento de todos os indivíduos. Então, o que significa isso? Diante desses conflitos que vão surgindo na coexistência entre os seres humanos, é necessário criar alguns recursos que regulem a vida desses seres humanos, para que garantir que todo mundo tenha de fato esses direitos. E aí, o que esses indivíduos vão fazer? Eles vão se reunir e eles vão criar leis positivas. O que são as leis positivas? São as leis inspiradas nessa condição natural. Então, as leis positivas são essas leis consensuadas entre todos os indivíduos, e essas leis vão ser a garantia para a manutenção dos direitos naturais dos seres humanos, de todos os indivíduos. Então, a sociedade política e o governo teria a função de garantir que esses direitos naturais, de fato, sejam exercidos por todos, e não e que tenha ferramentas ali previstas em lei para punir eventualmente alguém que não respeite, para solucionar um determinado conflito, mas isso tudo só pode ser criado se todos os indivíduos forem parte dessa sociedade política. Então, é diferente da perspectiva do Hobbes, que trabalha com a ideia de que você deve abrir mão da sua liberdade, você deve abrir mão da sua condição individual em prol do Leviatã, e o Leviatã que vai decidir. Não, aqui no caso, todos os indivíduos devem fazer parte dessa sociedade política. Como? E aí vai ter toda uma discussão sobre representação política, sobre voto, e aí é uma outra seara. Mas, em tese, essas contribuições do Locke abrem, portanto, o campo das teorias contratualistas, porque é isso que a gente está falando, de um contrato que vai ser assinado entre todos os indivíduos para garantir que esses direitos naturais sejam de fato exercidos, praticados, sejam alcançados por todos, e que haja recursos também previstos nessa aliança para punir aqueles que não garantem não garantem que um ou outro indivíduo tenham acesso a esses direitos, beleza? E aí, nessa linha contratualista, também tem o Jean-Jacques Rousseau, que vai ter uma perspectiva mais radical do que a do John Locke. Ele é autor do Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens e o Contrato Social. São obras que vão discorrer sobre os fundamentos que levam a esse contrato social. E aí o Rousseau, ele também tem um entendimento de que o homem natural, essa condição de natureza, essa natureza humana, ela é boa. Quer dizer, os seres humanos, em tese, eles são bons, eles não vão naturalmente à guerra, como previa o Hobbes. Essa natureza humana é boa. Mas o surgimento da propriedade privada, o surgimento dessa condição em que um determinado indivíduo toma posse de uma terra, estabelece aquilo como dele em oposição ao outro,
Isso gera uma clivagem, isso gera uma desigualdade entre os homens, com uma série de consequências para esse bem viver. E aí é nesse sentido que o contrato social aparece para garantir que aqueles valores, aquele modo de viver, aquela condição existente na natureza humana, que é boa, que é voltada para o bem comum, possa de fato ser alcançada. Porque o surgimento da propriedade privada teria desvirtuado esse processo, teria gerado conflitos, teria gerado as desigualdades todas, e é preciso contornar isso através do estabelecimento desse contrato social, que seria legitimado pela soberania popular e vontade geral. Então, você tem uma forma de governo que é baseada nesse interesse geral, nessa vontade geral, e o poder é do povo. Então, é o povo que deve se autogovernar. Então, o Rousseau, ele chega a trazer as bases de um pensamento democrático, quer dizer, o povo tem que governar, é a maioria que precisa governar. É essa soberania popular que precisa ser garantida. Soberania popular significa que o poder é do povo. Então, nesse sentido, ele tem um pensamento mais radical do que o Locke, porque o Locke falava dessa necessidade dos indivíduos todos consensuarem esse contrato, mas o governo poderia ser representativo. E aí, no caso do Rousseau, quando ele trabalha essa noção de governo, ele chama atenção para o autogoverno, para o governo da maioria, para a soberania popular, que pode ser consideradas uma das bases aí desse pensamento democrático. Tá certo, pessoal? Então, em linhas gerais, esses são alguns dos principais filósofos que tratam desse tema da política, do poder, a partir de argumentos racionais e que, de alguma forma, estão na base, sobretudo os contratualistas, estão na base do pensamento iluminista do século XVIII e que vai inspirar os processos também de revoluções burguesas nos séculos XVIII e XIX, que lançam as bases desse mundo moderno capitalista que existe até hoje. Beleza? Então é isso, galera. A gente se vê na semana que vem. Hoje eu fico por aqui e até lá. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Valeu.